Você já ouviu essa história? Jesus foi para o deserto, jejuou por 40 dias e o diabo apareceu para tentá-lo. Mas será que foi isso mesmo que aconteceu? Será que foi só isso? Hoje você vai conhecer uma versão muito mais real, muito mais profunda. Pouca gente sabe, mas nesses 40 dias, Jesus já sabia quem ele era. Ele já sabia que era o Filho de Deus. Já tinha recebido o Espírito de volta, já tinha consciência do universo todo que ele criou. E mesmo assim, ele não subiu num trono. Ele não desceu para Jerusalém para ser aplaudido. Ele subiu sozinho para um monte e ficou lá 40 dias, sem plateia, sem milagre, sem barulho. Porque naquele silêncio, ele precisava tomar as decisões mais importantes da história deste mundo. Decisões que afetariam bilhões de vidas. Não só aqui, mas em muitos mundos que você nem imagina que existem. Nesse vídeo, você vai entender o que Jesus realmente viveu nesse deserto. E talvez descubra que ele não venceu o diabo. Ele venceu algo muito maior. Ele venceu a si mesmo. Jesus tinha 30 anos. Ele já era conhecido por ali, na Galileia. Trabalhava como carpinteiro, ajudava nas leituras da sinagoga, dava conselhos simples e vivia uma vida tranquila, como qualquer homem do povo. Desde criança, ele sentia algo diferente dentro de si, algo forte, silencioso, como se o próprio céu falasse com ele o tempo todo. Só que por um tempo, essa presença pareceu ter ido embora, até que chegou o dia. Ele foi até o Rio Jordão, onde João Batista estava pregando. Entrou na água como qualquer outro homem. Mas quando saiu, tudo mudou. Naquele instante, o Espírito Divino que o acompanhava desde a infância voltou com tudo. E não só voltou, como trouxe com ele todas as lembranças, toda a consciência, toda a verdade que ele carregava desde antes de nascer. E então ele lembrou quem ele era. Lembrou que não era só um mestre, nem só um homem de fé, mas que era o próprio Filho Criador deste universo. Lembrou das estrelas, das civilizações espalhadas pelos mundos, das leis espirituais do tempo e do espaço, e lembrou também da sua missão aqui na Terra. Só que mesmo sabendo tudo isso, ele não foi correndo contar para ninguém, porque ele sabia que o povo não estava pronto. Sabia que se falasse demais, iam transformá-lo num líder político, ou num milagreiro, ou até num Deus distante daqueles que a gente teme, mas não ama. E foi por isso que ele não subiu num palco. Ele subiu um monte, se afastou, ficou sozinho e decidiu se calar, porque ali dentro estava nascendo a escolha mais importante da história. Como mostrar Deus para o mundo, sem assustar ninguém. Como trazer o céu para a terra, sem usar força e sem perder a verdade no caminho. Assim que saiu das águas do Jordão, Jesus não foi procurar multidões, não começou a pregar, nem buscou reconhecimento. Ele subiu sozinho para as colinas da Pérea, para pensar, orar e lembrar. O que ele precisava enfrentar ali não era uma luta contra outras pessoas, mas uma batalha interna. Um esforço da mente humana para entender quem ele era de verdade. O Filho Criador de Deus, responsável por um universo inteiro. Ele já sabia quem era, mas agora precisava decidir como viver essa verdade. Sabia que podia, com uma palavra, mover exércitos e fazer milagres que impressionariam o mundo. Mas também sabia que esse não era o caminho que Deus queria. Por isso, ele escolheu se isolar por 40 dias, não para sofrer ou se punir, mas porque o mundo não estava pronto para ouvir a verdade até que ele tivesse certeza de como revelá-la. Ali, entre o silêncio e a solidão, Jesus começou o diálogo mais importante da história, um diálogo consigo mesmo. Ele, que era ao mesmo tempo homem e Deus, precisava decidir como amaria o mundo sem destruir tudo com sua luz. Nos primeiros dias no deserto, Jesus não fez nada que pudesse ser visto ou ouvido por alguém. Ele não falou em voz alta, nem buscou a presença de anjos ou outras criaturas espirituais para lhe dar orientações. Na verdade, ele ficou em completo silêncio, sentado ali contemplando o céu e deixando que sua mente e seu espírito se aprofundassem nas memórias e nos pensamentos que vinham à tona. Ele lembrou da história da Terra, do sofrimento das pessoas e das sociedades que passaram por guerras, injustiças e dores. Lembrou, sobretudo, da grande rebelião de Lúcifer, que trouxe orgulho e escuridão a tantos mundos, e da traição de Caligástia, que havia sido designado príncipe espiritual da Terra, mas que acabou se afastando do caminho da verdade.
Enquanto ele revivia essas lembranças, sabia que não estava ali apenas para salvar a Terra, mas para influenciar milhares de outros mundos que também estavam mergulhados na escuridão. A responsabilidade pesava sobre ele de uma forma que nenhum homem comum conseguiria imaginar. Ele já tinha certeza de que cumpriria sua missão, de que salvaria o mundo e restauraria a verdade. Mas a dúvida que o acompanhava era sobre o modo como isso seria feito. Ele poderia usar seu poder para dominar, impor milagres e forçar a aceitação da sua mensagem. Ou poderia escolher o caminho do amor, da liberdade e da verdade vivida por exemplo, sem a necessidade de força ou imposição. Nesse momento, o universo inteiro pareceu parar. Nenhum ser espiritual interferiu, nenhuma voz celestial falou com ele, nenhum anjo apareceu para orientar ou ajudar. Aquela decisão era somente dele, e enquanto ele ponderava, bilhões de seres em inúmeros mundos observavam em silêncio, cientes da importância daquele instante. Jesus estava diante da maior decisão da vida. Decidir não apenas se salvaria a humanidade, mas como faria isso. E como revelaria o verdadeiro caráter do Pai para todo o universo, começando por este planeta que o esperava. No silêncio do deserto, Jesus começou a enfrentar as decisões mais difíceis da sua vida. Aquelas que, no fundo, podiam ser vistas como tentações, mas que na verdade eram opções profundas sobre como conduzir sua missão. A primeira delas veio como um desafio muito simples, mas fundamental: transformar pedras em pão. Usar seu poder para satisfazer a própria fome, para garantir seu próprio conforto imediato. Era a tentação de fugir da dureza da carne, da realidade humana com um gesto divino. Mas ele sabia que não podia escolher esse caminho. Viver como um homem comum, com fome, com cansaço, enfrentando dificuldades, era parte essencial da missão. Se aceitasse o atalho do poder, estaria negando a experiência humana, e isso tornaria sua mensagem falsa. Por isso, ele recusou. Não, ele viveria a vida humana em sua plenitude, sem facilidades nem privilégios divinos. Logo depois veio a segunda tentação, que parecia mais sutil, mas era igualmente perigosa. Fazer um milagre público para provar sua divindade. Pular do alto do templo e ser salvo pelos anjos. Era a chance de impressionar o mundo, de mostrar que ele era realmente o Filho de Deus. Mas Jesus sabia que fé verdadeira não se conquista com um espetáculo. Se ele se entregasse a essa tentação, estaria transformando a espiritualidade em um show, um espetáculo para os olhos, e não um chamado para o coração. A fé genuína nasce do entendimento e do amor, não da prova imediata e da admiração cega. Por isso, ele disse não a essa tentação também. Ele escolheria um caminho mais difícil, onde as pessoas precisariam crer sem ver milagres espetaculares e aprender a confiar no que não era visível. A terceira tentação não era sobre pão nem espetáculo, era sobre poder político. Jesus refletiu: e se eu assumisse o comando dos governos? E se me tornasse o rei das nações? E se eu usasse minha sabedoria para liderar reinos e organizar a justiça pela força da lei? Seria fácil. Ele tinha capacidade, tinha visão, tinha autoridade. Mas ele também sabia que o poder externo nunca transforma o coração das pessoas. Ele não veio para governar com espadas, exércitos ou tronos. O reino que ele traria era invisível, silencioso, nascendo dentro das almas. Um reino de liberdade, verdade e consciência, que não pode ser imposto de fora para dentro. Por isso, ele recusou a tentação de se tornar um rei político. E então veio a quarta: e se eu usasse a religião? E se eu assumisse o controle do templo? E se eu liderasse os sacerdotes, as leis e as tradições do povo de Israel, usando a religião como ferramenta para educar e guiar? Por um momento, parecia ser uma boa ideia. Afinal, era o templo de seu povo, a casa onde se falava de Deus. Mas Jesus enxergava mais fundo. Ele sabia que as religiões da época estavam presas em dogmas e rituais vazios e poderes humanos, que o templo havia virado uma instituição controlada por interesses e não mais um lugar de verdade viva. Por isso,
ele se aliar à religião organizada, sua mensagem seria distorcida, aprisionada nas mãos dos que usavam Deus como um instrumento de controle. Por isso, ele também disse não. O amor não cabe dentro de sistemas. Deus não habita em estruturas feitas por homens. Depois de recusar o poder político e a influência religiosa, Jesus se deparou com outra possibilidade. E se eu impusesse o bem pela autoridade divina? E se eu usasse minha condição espiritual para forçar o progresso moral do mundo? Afinal, não seria para um bom fim? Fazer o mundo melhor, eliminar o mal, acelerar a evolução das pessoas? Mas aí estava o perigo. Forçar o bem ainda é uma forma de violência. Mesmo que o objetivo fosse nobre, a liberdade das criaturas seria violada. Jesus compreendia que o bem só tem valor quando é escolhido livremente. A verdade só transforma quando nasce de dentro. Por isso, ele recusou. Não usaria sua autoridade divina para manipular, nem para apressar o processo espiritual da humanidade. E então veio talvez a tentação mais humana de todas. E se eu evitasse o sofrimento? E se me afastasse da dor, da rejeição, da cruz? Ele sabia o que estava por vir. Sabia que ao seguir o caminho do amor, seria incompreendido, perseguido e, por fim, executado. Ele poderia evitar tudo isso, poderia desaparecer, viver em paz, ensinar em segredo, proteger-se da violência que viria. Mas também sabia que o amor verdadeiro não se esconde da dor, que a cruz, embora cruel, faria parte do testemunho de uma vida entregue por completo, e que ao enfrentar o sofrimento com coragem e dignidade, ele mostraria ao universo que Deus também caminha com os que sofrem. Por isso, Jesus também disse não a essa fuga. Ele aceitou a dor, não porque desejasse sofrer, mas porque sabia que o amor real não se protege, ele se doa. E por fim, veio a última tentação, a mais silenciosa, a mais difícil de todas. E se eu viver como apenas um homem? Ou então, e se eu viver como apenas Deus, ignorando tudo que é humano em mim? Jesus estava num ponto em que poderia escolher seguir sua missão com todos os poderes da divindade, ou abrir mão de tudo e viver como um simples homem, limitado, sem consciência plena da verdade. Mas nenhuma dessas opções era verdadeira, porque ele era os dois, totalmente homem e totalmente Deus. Negar qualquer parte disso seria negar a própria encarnação. Por isso, Jesus tomou a decisão final. Aceitou ser ambos. Aceitou viver a condição mais misteriosa e corajosa da existência. Ser Deus e viver como um homem. Caminhar entre nós com paciência, humildade, compaixão e verdade. Sem se esconder atrás da glória e sem fugir da responsabilidade divina. Essa foi a última vitória. E foi ali, no silêncio do deserto, que Jesus venceu o mundo, sem precisar fazer nada visível. Depois de enfrentar cada uma das tentações, Jesus chegou à sua grande escolha final. Ele sabia que agora estava pronto. Não porque tinha vencido um inimigo externo, mas porque tinha vencido dentro de si qualquer desejo de desviar do caminho do Pai. Ele rejeitou todo o atalho, recusou todo o poder. E ali, sozinho naquela montanha, tomou a decisão mais corajosa da história do nosso mundo. Eu farei a vontade do Pai até o fim. Ele sabia o que viria. Sabia que a sua decisão o levaria à cruz. Ele via tudo com clareza. A rejeição do povo, a traição de Judas, a covardia dos líderes religiosos, o sofrimento de sua mãe, o abandono dos amigos e a dor da crucificação. Mas ele também via o outro lado. Via você. Via cada ser humano em cada época tentando encontrar Deus. Via os mundos leais ao Pai, que esperavam a restauração da verdade. Via as gerações que viriam, sedentas por justiça, paz e sentido. E ele entendeu que o caminho da verdade não podia ser imposto, precisava ser vivido. Por isso, Jesus escolheu amar até o fim, sem atalhos, sem garantias, sem proteção divina contra a dor, porque era assim que ele mostraria ao universo quem realmente é Deus. Um Pai de amor, que respeita a liberdade, que caminha com seus filhos. E foi assim, no silêncio do deserto, que Jesus concluiu seus 40 dias, não como um homem em dúvida, mas como um Deus encarnado, plenamente consciente, que escolheu amar, mesmo sabendo que isso levaria à cruz.
Depois de passar 40 dias em completo silêncio e reflexão, Jesus desceu da montanha. Ele não era mais o jovem carpinteiro simples de Nazaré que havia entrado no deserto. Agora, ele estava plenamente consciente de quem realmente era: o Filho Criador do Universo, vivendo a encarnação mais complexa e profunda que se pode imaginar. Ele desceu decidido, com uma missão clara e sem dúvidas. Sabia que não precisava provar nada para ninguém, nem buscar coroas ou títulos de rei. Não era um Messias que chegaria com poder político ou exércitos, nem alguém que usaria seus dons divinos para forçar a aceitação. Pelo contrário, Jesus desceu como um servo, como alguém que iria conquistar o mundo, não pela força, mas pela verdade e pelo amor que iria revelar com sua vida e exemplo. Ele também sabia que o caminho seria difícil, que a rejeição viria, que a cruz estava à frente, mas não hesitaria nem recuaria. Essa era a sua escolha consciente: seguir até o fim, sem atalhos, sem fugir do sofrimento, porque somente assim mostraria o verdadeiro rosto de Deus, aquele que respeita a liberdade e caminha junto com seus filhos. Ao voltar, ele não foi diretamente às multidões, nem começou com grandes discursos. Primeiro, buscou seus amigos mais próximos, aqueles que estavam prontos para ouvir, e aos poucos foi construindo o que seria o reino de Deus, não como um reino externo, mas um reino que nasce no coração das pessoas. A missão pública de Jesus começava assim, com paciência, sem pressa, ensinando pelo exemplo e convidando cada um a transformar sua própria vida de dentro para fora. Ele havia feito sua escolha e estava pronto para viver isso diante do mundo. Depois de tudo isso, a história de Jesus no deserto não termina aqui. Na verdade, ela é só o começo de uma jornada que vai mudar o destino da humanidade e de muitos mundos no universo. Ele tomou as decisões mais difíceis, venceu as tentações que poderiam ter desviado sua missão e escolheu amar até o fim, mesmo sabendo da cruz que viria. Agora, começa a verdadeira missão: ensinar, transformar, mostrar um caminho de liberdade e verdade que poucos ousaram seguir. E essa jornada é para todos nós. Não é uma história distante, de outro tempo, mas um convite para olhar para dentro e fazer as escolhas que realmente importam. Se você quer entender mais, se aprofundar nessa vida, nessa missão, nessa revolução silenciosa que Jesus iniciou, fique com a gente. Vamos juntos descobrir como o Filho Criador caminhou entre nós, desafiando o mundo, enfrentando o mal de forma consciente e mostrando que a verdadeira força está no amor que transforma. Se inscreve, compartilha e não perde o próximo capítulo dessa história, que ainda está sendo escrita, porque o que aconteceu no deserto foi só o primeiro passo. O que vem pela frente é a caminhada do verdadeiro Messias, que não veio para dominar, mas para libertar. E você vai acompanhar cada momento dessa jornada.